Estamos de volta, gente, hoje com um desafio por aqui, porque nós vamos comparar os nossos marcadores da Ohuhu versus os nossos marcadores da Shenhui, que eles são idênticos esteticamente, né, gente? Mas será que na hora do vamos ver como eles são diferentes? O que tem de diferença nesses marcadores aqui? E para isso, gente, eu escolhi este desenho. Opa! Eu escolhi este desenho aqui, porque eu acho que é um desenho que dá pra gente usar, né, muitos tons de madeira, já que como vocês que me acompanham aqui sabem que, infelizmente, pro kit da Ohuhu, eu só tenho tons de pele de 24 cores. Então, eu tentei achar um desenho que desse pra fazer uma coisa legal com kit de 24 da Ohuhu tons de pele. Então, acho que esse desenho aqui é bem legal, porque tem bastante madeira e tons de pele a gente consegue trabalhar com isso. E no da Shenhui, eu tenho kit de 80 cores, então eu separei as cores ali mais parecidas. Então, antes de tudo, gente, vamos começar aí fazendo um sortezinho das cores pra gente pegar as mais similares aí entre os kits. E também eu vou mostrar algumas pequenas diferenças que tem no tato da caneta, com cada uma delas, e as minhas percepções que eu tive até o momento usando as duas. Então, antes da pintura, vamos fazer essas análises. Então, gente, eu olhei tudo da Shenhui aqui e eu só tenho 19 cores que são similares aqui com o set da Ohuhu. Então, eu vou pegar 19 cores desse meu set de 24 e vou colocar aqui as mais aproximadas. Bom, gente, ó, dentre as cores que tem aqui, essas foram aqui. Eu achei que dava pra fazer tom de pele com a Shenhui e essas da Ohuhu. Então, como eu só tinha 19, eu escolhi 19 da Ohuhu. Vejam que nem todas, assim, batem perfeitamente, né? Por exemplo, acho que aqui o mais gritante, né, que é a 147. Mas a gente precisa de um rosa aqui num tom de pele, né? Então, peguei esse aqui da Shenhui e esse da Ohuhu. E também não tem tons de cinza na Ohuhu, cinzas quentes. Então, eu peguei os marrons, assim, mais quentes, né? Que tem no kit, que aí ficam mais similares. Então, pra gente poder fazer uma comparação aqui. Então, gente, ó, vejam que as cores, assim, são todas vivas, são bem vibrantes, são bem similares, assim, né? No papel, a gente não vê tanta diferença. E também no toque da caneta, basicamente, pro swatch aqui, não sinto tanta diferença. Agora, a gente vai conhecer cada uma das canetas, ó. Então, por exemplo, da Shenhui, ela tem a ponta chanfradinha, ela tem a ponta de pincel, igualzinho, gente. Olha aqui o escrito, ó. Shenhui, Art Marker, tal. Se a gente pegar uma da Ohuhu, a gente vai ter exatamente a mesma coisa, que é a ponta chanfrada, a ponta de pincel e o nome da marca aqui, que está exatamente igual. Vamos comparar as duas aqui, nas pontas, tá? Ó, a gente pode ver que as pontas são idênticas. Corpinho aqui, ó, nada de diferente. Talvez a da Shenhui seja um pouco maior, mas não dá pra sentir diferença não, ó. Nada de diferente. E aqui na Ohuhu tem uma marquinha e aqui não tem, tá vendo? Na ponta chanfrada, ó, a gente já consegue notar uma diferença um pouquinho maior. O da Ohuhu, ela é mais gordinha e da Shenhui, ela é mais magrinha. E a da Shenhui, ela é mais pontudinha, ó. E o da Ohuhu, não. Aqui também, ó, ela tem um achatadinho diferente do que aqui. Então, são leves diferenças na ponta chanfrada aí. Agora, gente, vamos fazer um blend de cores aqui pra gente ver se sente uma diferença. Por exemplo, eu vou pegar um tom mais amarelado, por exemplo, 31 com 24.
pra gente ver como fica. Então, ó, primeiro, Shenhui. Então, vou pegar a ponta aqui. Ó, veja que fica bem linear a cor e vou fazer com a 24 também. Veja que fica uma combinação de cor bem bonita. E vou usar as cores parecidas aqui, que é a Y9 e a IR27. Então, vamos fazer o mesmo aqui agora com a Ohuhu. Vou pegar a Y9, que é um tom parecido, com a IR27. Que ele é um pouquinho mais laranja, né, gente? Mas olha como fica legal também. Não tem muita diferença. É claro que na Shenhui a cor tá muito mais aproximada, né? Então, por isso que eu vou fazer uma camadinha aqui para sermos justos, né? Então, gente, veja que no degradê aqui, ó, da Ohuhu, eu achei que ficou um pouco mais suave e mais vibrante ao mesmo tempo. Aqui tem uma leve marquinha. Agora, gente, uma coisa que todo mundo pergunta, né? Ai, sangra muito? Na folha sempre vai sangrar, gente. Marcador à base de álcool, a não ser que vocês compram aquela folha que é do, que eu acho que é só o Uhu que produz, que não sangra de jeito nenhum o marcador. Mas é uma folha cara, uma folha profissional, para artistas mesmo usarem, né? E existe essa folha. Eu vou deixar um print aqui para vocês, que vende no próprio site da Uhu. Ela não passa do outro lado, mas é a folha e não o marcador. Outra coisa importante, gente, vamos comparar aqui aquela sangria que todo mundo fala também, que é ao tocar o marcador. Então, por exemplo, na Uhu, ó, vou pôr bem de pertinho para vocês. 1, 2, 3, 4. Ó, isso é a expansão do marcador da Uhu. Vamos comparar com a Shenhui. 1, 2, 3, 4. Vejam a diferença de expansão. Então, se você não tem tanto controle na mão para pintar, aí a gente escreveu errado. Vou fazer de novo para não ter problema. Shenhui. 1, 2, 3, 4. Pronto, Shenhui. Esquece esse aqui. Esquece esse aqui. A doida, meu Deus. Confundi, gente. Agora, o Uhu. 1, 2, 3, 4. Tá vendo, gente, ó? Então, agora sim, certinho. Então, veja aqui, ó. Shenhui expande mais e Ohuhu expande menos. Então, quando você tá pintando, se você ficar segurando, ela vai borrar mais. Se você chegar perto da borda e não controlar, ela vai borrar mais. Em questão da ponta, tá, gente? Vamos lá. Vou fazer um traço aqui com... Já que a gente tá começando sempre com Shenhui, para eu não confundir. Então, ó, eu vou pintar assim, ó, com a Shenhui. Veja que a cor é bem linear e a ponta é bem macia. Agora, vamos pegar da Ohuhu e vamos fazer a mesma coisa. A ponta é bem macia também, mas levemente mais rígida. Como esses dois marcadores sangram bastante, eu prefiro a ponta da Ohuhu, porque ela te dá mais controle na hora de pintar. Então, mesmo essa ponta sendo mais macia,
essa te dá mais controle. Eu quero fazer um comparativo para vocês com a Copic também, né? Porque aí a Copic, ela é muito macia, só que ela te dá total controle mesmo sendo macia. Nesse caso, a rigidez da Ohuhu ajuda para trazer um fluxo de tinta melhor. Então, vejam, gente, que os marcadores, eles são muito parecidos. Aí, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, que são as pontas. Esse marcador aqui é uma das cores que eu mais gosto de usar, porque como é uma cor-chave, né, que é essa aqui, BR2, então eu uso bastante dele, são um dos que eu mais uso aqui. E você pode ver que a ponta tá em perfeito estado, tá? Em perfeito estado, tá funcionando perfeitamente, tanto para fazer tracinho fino, quanto para fazer tracinho grosso, quanto para pintar. Então, ela tá bem legal aí. E eu tenho esse kit faz muito tempo, eu tenho ele desde outubro. Nenhuma caneta secou até agora, então tá em perfeito estado. Se a gente for pra Shenhui, claro que esse kit meu é muito mais novo, tá, gente? Não faz nenhum mês que eu tenho, mas eu sinto que a ponta, vocês não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ela já tá começando a espanar aqui, ó. Mas na hora da pintura, não dá pra notar a diferença, tá? Só que ela já tá ficando danificada. Então, em termos de pintura, gente, a gente vê que a gente consegue o mesmo resultado praticamente com as duas canetas. A diferença é que a Shinhui, ela tem metade do preço da Ohuhu. Outra coisa importante, gente, é que, por exemplo, se a minha ponta estragar, a Ohuhu, ela vende a ponta separada pra gente só trocar a pontinha. Então, se estragar essa ponta, eu posso trocar. Outra coisa da Shenhui é que eu não achei essa reposição. Porém, eu acredito que dê para usar a ponta da Ohuhu aqui. Então, isso é um teste que eu quero fazer futuramente. Quando eu precisar de alguma troca de ponta, né? Eu quero fazer esse teste para ver se cabe a ponta da Ohuhu aqui na Shenhui. Agora, a questão de recargas, gente, o que acontece? A Ohuhu, ela sempre fala, né, que ela tem as recargas para os marcadores. Só que não é bem assim. Por quê? Eu fui olhar no site, eu queria comprar um kit maior da Ohuhu, é justamente por conta das recargas, porque eu compraria uma caneta uma vez só e depois eu só vou comprando as recargas para fazer. Então, a gente já tem um vídeo aqui, tá, gente? Eu vou deixar linkado no final explicando isso. Mas, quando a gente entra no site do Ohuhu, além de nunca ter disponível os kits pra gente comprar, o que acontece? Não existem recargas para todas as cores. Então, só tem recarga para 50 cores da Ohuhu. Então, por exemplo, se eu quiser uma recarga, sei lá, da caneta X, talvez eu não tenha, porque o set de cores da Uhuhu são de 320 cores, mas existem somente 50 recargas. Então, toda vez que eu precisar de uma nova caneta, eu vou ter que comprar outra caneta, de forma avulsa ou um novo kit. Então, isso é uma parte ruim da Uhuhu. Da Shenhui não existe recarga, gente, não tem jeito. Não vende de forma unitária. Então, se você acabar com a sua cor, vai ser igual com a Touch que a gente já tem que fazer. Já vai ter que comprar um novo kit, vai ter que ir improvisando ali e não tem o que fazer. Então, esses são pontos básicos para a gente conhecer aí, né, as canetas. Então, questão de blend, as duas fazem. Eu vejo que da Uhu ficou mais bonito. A questão da expansão do marcador, a Uhu, ela expande menos, então facilita a pintura. As pontas, eu já percebi que da Uhu é muito superior, porque eu tenho há muito tempo e ainda não estragou nenhuma. Na Shenhui eu já vejo que tem uma falha que não tá atrapalhando a pintura ainda, mas que traz um pouco de saber que tá danificado ali. Mas que eu acho que dá para usar a ponta do Uhu com esse aqui. E a questão das recargas, que para mim
fica igual, gente, porque 50 cores num set de 320 fica um pouco difícil, né? Então agora, gente, vamos na pintura aqui ver como que fica esse processo. Porque os marcadores são bem similares, porém eles têm a metade do preço. Shenhui, metade do preço de Ohuhu. Então bora pra pintura agora, gente. Então, gente, escolhi esse desenho, né? Porque eu acho que vai ser um desenho legal. Borrei aqui, né? Tudo bem. Porque eu acho que vai ser um desenho legal, porque tem madeiras e tudo mais, e como tem o kit de tons de pele, a gente vai conseguir se virar bem aqui nesse desenho. Então agora bora pra pintura, gente. Gente, então vamos começar com o lado da Ohuhu aí. Então eu escolhi a cor mais clarinha, que é o WG05, para ir fazendo ali toda a parte da parede, né? Para a gente trazer um destaque aí maior para as coisas que estão à frente. Então quis manter a parede bem neutra aí. E aí já usei um escurão aí no fundo da prateleira, que é para deixar ali o fundo bem escuro para a gente já ir dando profundidade para o nosso desenho. Esse desenho é bem interessante para essa comparação que a gente está fazendo, porque tem muitos objetos e eles são bem pequenininhos. Então dá para a gente também testar essa questão da expansão que o marcador tem, né? E com a ponta de pincel a gente tem que ir com cuidado, né? É diferente ali a forma de pintura. É uma forma de pintura mais gostosa, que eu gosto mais com a ponta de pincel, mas que com objetos pequenos ali você vai ter que sempre ir pegando o jeito de cada tipo de marcador, né? Cada um tem sua característica diferente aí. E aí fui espalhando aí os tons, né? Mas fui escurecendo algumas partes, clareando outras, fui fazer essa prateleira de madeira aí, então usei a minha cor preferida, que é a BR2, que é desse kit, né, que eu até mostrei para vocês aí a questão da ponta, e fui sombreando com YR10, para a gente trazer aquele efeito de madeira. Eu não quero usar nenhum tipo de caneta fina, nenhum tipo de caneta branca, então a gente vai trabalhar somente com degradês e com o próprio marcador ali para fazer as marquinhas da madeira, para fazer as sombras, então para a gente ver ao máximo ali a entrega do próprio marcador, dentro deste estilo de desenho, né, gente? Eh, então que é bem pequenininho. Então veja que eu vou sombreando aí, usando vários tons, eu consigo trazer vários efeitos ali bonitinhos para madeira, fica bem legal. Às vezes eu dou uma escorregada ali, o traço fica mais pesado, né, do que se eu estivesse usando uma caneta de ponta fina. Mas eu acho que quando a gente finaliza ali e coloca todas as sombras, eu acho que fica um resultado bem legal. Então, para mim, foi bem legal essa parte da madeira aí, gostei bastante dessa prateleira. E aí eu fui para essa prateleira da frente, essa bancada, né, que ele tá trabalhando, aí eu escolhi um tom mais claro, porque eu queria contrastar ali com a bancada de trás. Então veja que sempre que eu passo tanto cor escura quanto cor clara, a pintura fica super homogênea. Eu consigo fazer as sombras ali, os risquinhos, do jeito que eu quero para trazer uma certa textura. Fica bem suave, não fica aquela sombra marcada. Apesar de que eu sei que tem gente que gosta de sombras marcadas, eu não gosto tanto. Eu gosto que elas ficam suave, como se fosse um degradê ali. Não, então eu vejo que com a Ruhu dá para fazer isso tranquilamente. O marcador estando molhado ali, você consegue fazer isso tranquilamente. Com ele seco também você consegue, é só depois você passar a cor clara novamente. Eu deixei o chão bem escuro aí para contrastar com a parede, peguei um tom bem diferente, né? Ele é até puxado para um vermelho, assim. Então, para dar um contraste no geral em tudo aí. Então, veja que a parede ela tá com um tom bem clarinho, as bancadas já puxando mais para o marrom e o chão puxando mais para o vermelho. E aí fiz algumas iluminações ali, como eu não queria trazer a caneta branca, né, eu sombreei ali para trazer um pouco de luz nos objetos com as próprias cores. Então, fui escolhendo ali 3 tons para deixar o banquinho, as ferramentas, como se fosse um certo brilho ali, né, por mais que, teoricamente essas ferramentas seriam de metal, né, como a gente está trabalhando com kit de tons de pele, aí fica um pouco diferente.
Então, mas quis trazer um pouco da realidade aí das ferramentas e eu achei que ficou bem legal assim. Veja no serrote também, que eu fui colocando ali 3 tons para fazer um degradê como se fosse um brilho, para a gente não usar caneta branca. E a bancada da frente usei o meu tom preferido aí desse kit novamente, né, que é o BR2 e mais 3 tons aí mais escuros para dar profundidade ali para essa bancadinha. E aí, para os outros objetos, eu fui espalhando os tons que eu não tinha usado ainda, né. Então, fui pegando ali aleatoriamente mesmo, para a gente usar todos os as cores que vem no kit, né. Então, porque até agora eu não tinha usado rosa, eu não tinha usado os laranjas, né, então eu acho que é legal aí a gente ir mesclando esses tons. Então, como tem várias casinhas ali que ele está construindo, né, que de madeira, mas a gente vê que ele pinta essas casinhas, né, que a gente vê uma latinha de tinta ali, então dá para a gente variar aí nos tons e fazer várias cores diferentes aí. Então, vejo que eu consigo sombrear, os objetos são bem pequenininhos e a pintura fica homogênea, fica toda certinha. Então, para alguns eu tinha que ir bem com a pontinha do marcador mesmo, para não borrar, né, não sair ali do desenho. Tem hora que passa, né, mas é que aí a gente tá pintando, não tem jeito, né, gente. Mas eu acho que ficou legal essa distribuição de cor aí, e a pintura para mim tá super legal, super homogênea, super fácil de fazer, super tranquila mesmo. Muito satisfatório pintar com o Ohuhu. E agora vamos pro lado da Shenrui, né, gente? Então eu peguei um tom parecido aí, né, que é o 109, e fiz a parede também. Veja que um é mais puxado para o rosa, o outro é puxado para o amarelo, mas não vamos ver a tonalidade das cores, já que não se trata do mesmo kit, né? Que eu tô improvisando aí com esses tons. Mas e sim para a pintura, de como ela fica homogênea, de como as cores se misturam, de como tem essa expansão do marcador, né? Então vamos focar nessa parte. Mas, para a gente não ficar com um desenho muito diferente, eu fui pegando tons parecidos aí que tinha entre as dois kits que eu separei. Então veja que eu consigo deixar a pintura bem homogênea aí de todos os lados. Mas a diferença, por exemplo, aqui desse lado onde eu tô pintando as ferramentas, eu tenho que ir bem com a pontinha do marcador, gente, porque ele expande bastante. Então, para regiões pequenas, o da Shenrui, você tem que ir com muito mais cuidado mesmo. Ele vai e expande, abre bem a pintura, assim como eu fiz o comparativo lá com vocês no começo, né? Então, isso na hora da pintura é, atrapalha um pouco, né, porque às vezes você tá toda empolgada ali fazendo a pintura, de repente você encosta mais o marcador e acaba expandindo um pouquinho. Mas veja que dá para fazer também todas as texturinhas de madeira ali, que eu gosto, sem usar nenhuma caneta fina, sem usar nenhuma caneta branca, marrom, preta, seja o que for. Só com o marcador a gente consegue ir dando os efeitos e sombreando, e eu acho que fica muito legal também. Aí eu fui para a bancada, veja como a pintura também fica homogênea, não fica manchas, quase não fica nada de mancha, gente. Então dá para fazer uma pintura super legal. Escolhi um tom bem parecido e aí fui escurecendo ali os objetos, né, que estavam em cima da bancada para contrastar com essa cor da bancada aí. E aí, gente, eu vi que eu não tinha pintado a casinha do outro lado. Eu sempre faço isso, tá, gente? É minha cabeça, eu acabo esquecendo. Mas aí acabei pintando ali, peguei os da Ohuhu e pintei o outro lado ali, tá? Cabecinha da Luaninha. E aí, gente, fui pra parte de baixo da bancada, peguei um tom assim. Não é bem parecido, mas é o que eu tinha na Shenrui ali para fazer esses sombreados aí que eu gosto de fazer, para trazer um volume para o desenho. E com as cores escuras eu achei que ficou bem bonito. Já na sobreposição da cor
da mesma cor ali, né, para fazer as sombras em cima da bancada, veja que conforme vai secando, ele vai clareando bem mais. Então eu vejo que na Ohuhu a sobreposição de camadas é bem melhor do que da Shenhui. Da Shenhui eu precisei passar várias vezes para ele realmente escurecer a cor. Quanto da Ohuhu, com uma vez já deu para escurecer legal, passei acho que uma ou duas vezes. Na Shenhui precisei fazer várias vezes. E eu acho que o efeito, como você tem que passar várias vezes, são tracinhos ali irregulares que eu estou fazendo para demonstrar a madeira, já não ficou tão legal quanto o lado da Ohuhu. E aí foi espalhando outras cores, né, tons de rosa e tons de vinho, que a gente usou do outro lado da Ohuhu, também quis trazer aqui para o lado da Shenhui. Eles são um pouquinho diferentes, mas quis trazer assim as mesmas cores, né, as mesmas tonalidades. Então, não tive nenhum problema aí no momento de fazer essas pinturas. A maior diferença mesmo que eu vejo até agora é a expansão do marcador, que faz a gente às vezes borrar, né? Então, no personagem foi onde eu senti mais dificuldade ali, porque eu escolhi um tom bem clarinho e para fazer o personagem em si, né? E tentei sombrear ali, mas a sombra não ficou tão legal, não. Veja que eu tô passando várias vezes e não está ficando legal. Não dá para ver que é uma sombra, né? Então, eu escolhi um tom bem escuro ali para fazer o bonezinho dele. Misturei com um rosinha mais claro, porque eu queria mesclar essas duas cores. Sempre que eu faço um tecido, muitas vezes eu gosto de mesclar um tom mais claro. E aí, nessa hora, veja como borrou a carinha dele, né? Ficou toda manchadinha. E aí, eu passei uma segunda camada aí no personagem para escurecer um pouquinho mais e fazer mais algumas sombras. E terminamos, gente. Tá aí o nosso resultado final dessa comparação, que eu acho que deu pra gente fazer um desenho bem legal, né, gente? Por conta da ilustração, né? Ajudou bastante pra gente usar tons de pele aí, então achei que ficou bem legal. Deu pra gente ser bem justo aí com os dois kits. E foi uma experiência muito boa, porque até eu tinha dúvida, né, de qual que eu preferia ali, né? Então, assim, gente, falando em termos de pintura, tá? O Ruhu é muito melhor para pintura por conta do controle de tinta que a gente tem da caneta e da ponta, que ela é mais segura que para você colorir, né? Então veja que, olha que lindo que ficou aqui, ó, tudo bem uniforme, consegui fazer as texturas, não fiz nada de branco, nada de preto, nada de caneta fina, justamente para a gente ver só o marcador. Mas a diferença está no custo, que é muito maior. As duas são muito similares, gente. O que diferencia da Shenhui é o preço, obviamente que é metade do preço, e você tem menos controle. Então veja que como a tinta expande mais. Esse desenho, ele é bem pequeno, então ele tem muitos detalhes. Justamente por isso que eu acho que foi legal usar esse desenho para fazer esse tipo de comparativo. Porque, por exemplo, ó, vocês sabem que eu gosto muito de mesclar as cores, né? Então, para fazer um tecido, quando a gente mistura uma cor clara com uma cor escura, a gente tem esse efeito manchadinho aqui. E veja como sangrou aqui na folha. Normalmente, eu venho aqui com a caneta branca, tiro todas essas imperfeições e passo por cima e dá tudo certo. Mas aqui eu vou deixar assim, porque a gente tá fazendo um teste. Então, basicamente a diferença tá nisso. Você tem que ter muito mais o controle da ponta, porque o marcador expande bastante. Mas em questão da pintura, eu não vejo diferença, assim, fica tudo muito uniforme, fica tudo muito bonito. É mais no toque da caneta. O resultado final não fica diferente, mas quando você tá pintando, você sente uma certa diferença. Mas, para mim, eu acho que ainda vale a pena muito mais Shenhui, porque isso é uma coisa de adaptação. Aos poucos, a gente vai pegando o jeito da caneta e vai dando certo. Eu acho que a Ruhu vale a pena se você tem dinheiro para gastar e para mim valerá a pena quando tiver as recargas
de todas as canetas. Então, assim, sem recarga por sem recarga, eu prefiro a Shenrui, que é muito mais barata. Porém, como eu sempre falo para vocês, gente, esse kit aqui é mais novo, então a gente precisa ver a durabilidade também. E isso eu vou mostrando para vocês ao longo do caminho. Então, faz mais ou menos um mês que eu tô usando esse kit, esse eu já tenho há vários meses, então vamos ver como que ele vai se saindo aí na questão durabilidade, que é só isso que falta para eu ter certeza que Shenrui vale mais a pena. E claro, gente, meu sonho é ter esse kit de 320. Se eu tivesse 320 cores, eu não ia me preocupar tanto com as recargas, porque são muitas cores, aí ia demorando para acabar. E aí até lá eu tenho certeza que a Uhuhu vai providenciar essas recargas, né? Mas infelizmente eu ainda não tenho condições. Então eu estou partindo para essa linha aqui, que eu estou gostando bastante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!